Olá, eu sou Gilmar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. A Bíblia nos revela que este mundo e tudo o que existe nele um dia terminará. O mundo entrará em colapso. O que a palavra aponta para os últimos dias desta terra são dias terríveis e angustiantes, dias de fome, de guerra e de pestes. Sobre os últimos dias, a palavra diz assim, em Lucas 21:26, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Somente aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo poderão se salvar da inevitável destruição desta terra. É como está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que Deus já nos deixa avisados, e este é o destino desta terra. A palavra aponta que serão dias tão terríveis como nunca houve e nem jamais haverá. Por causa disso, Deus tem misericórdia da última geração, por causa do seu povo, por causa da sua igreja. Então, para a última geração, antes da sua iminente volta, Deus deixou sinais que aconteceriam para acordar o seu povo, para acordar a sua igreja. Deus tem um relógio profético para a última geração. E assim como Matusalém foi um relógio profético para a geração da antiguidade, também Israel é um relógio profético para a geração do arrebatamento. Israel, que há quase 2000 anos deixara de existir, milagrosamente tornou a florescer, e cumpriu-se então a profecia que está em Isaías capítulo 66, versículo 8, que diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Voltando então o povo de Israel para a sua terra, a atenção da igreja deve se voltar também para os sinais que antecedem a volta de Cristo e o fim deste mundo. Sinais que se cumpririam completamente no período desta última geração. Pois é isso que Jesus afirma em Lucas capítulo 21, do verso 29 ao 32. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Veja que o retorno de Israel é o primeiro dos grandes sinais que acontece na iminente volta de Cristo. Israel é esta figueira que floresceu, e é durante esta geração, é durante o tempo desta geração que os sinais da vinda do Senhor aconteceriam. Os sinais são muitos, e isto revela que esta última geração viveria de forma intensa e acelerada, praticamente em todas as áreas da vida humana. Sinais apontariam a volta do Filho de Deus. Sinais são apontados na natureza, nos corpos celestes, nas áreas tecnológicas, nas áreas sociais e até mesmo no caráter das pessoas. Jesus nos disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas disse para que não tivéssemos medo, porque tais coisas eram necessárias de ocorrer. Jesus falou sobre nação se levantando contra nação, reino contra reino. Jesus falou sobre terremotos. Jesus falou sobre fome em vários lugares. Jesus também falou sobre pestes. Em Lucas 21, versículo 11, ele diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Veja então que estas doenças infecciosas que ocorrem hoje e alarmam o mundo inteiro, nada mais é do que também um sinal de que a volta do Senhor está próxima. A geração da figueira está completando 72 anos. E isto é tempo de uma geração. É tempo de todos estes sinais já terem ocorrido e acontecido, como estamos vendo com os nossos próprios olhos. Esta é a última hora e estamos vivendo os últimos instantes proféticos. E ainda há tempo para aqueles que estão afastados do caminho, para retornarem, para se arrependerem, para voltarem para Cristo.
Deus deseja que as pessoas sejam salvas. Por isso, os sinais são revelados e mostrados para o mundo inteiro. Mas quem crerá? Quem depositará sua fé em Cristo, ainda que seja nos últimos instantes? Se assim o fizerem, serão salvos, pois é a mesma coisa que acontece com o ladrão da cruz, que está narrada em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vejam que este homem, ainda que tivesse vivido a vida inteira em pecados, em erros, no último instante, ele reconhece a Cristo como seu Salvador. No último instante ele se arrepende. Jesus o perdoa e lhe garante que ele estaria com ele no paraíso. Estes são os últimos instantes para esta geração. E é hora de se arrepender. É hora de voltar para o caminho do Senhor. É hora de reconhecer a Cristo como seu Salvador, de crer na sua palavra, pois os sinais estão como uma trombeta, avisando e alertando que Jesus está voltando. Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Que a graça poderosa e salvadora do nosso Deus, que o amor que Ele tem, que é imensurável, que toda a sua bondade e misericórdia esteja sobre a vida de todos que estão ouvindo esta mensagem, pois o dia da nossa redenção está próximo. Creia hoje em Deus, creia hoje em Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Fique com Deus, fique na paz.